Olá pessoal, vamos chegando, vamos começar. Só um segundo. Olá pessoal, vamos entrando, daqui a pouquinho começa já a nossa live com a professora Juliana Neves. O tema de hoje é os benefícios da bandagem na fono. Só mais um pouquinho, vamos esperar o pessoal entrando. Se estiverem me ouvindo bem, dando um ok aí, por favor, se o áudio estiver legal, se a imagem estiver boa. Estão me ouvindo? Legal, show. Vamos lá. Vou chamar aqui a doutora Juliana, que ela já está aqui. Vamos lá. Voz e imagem ok. Olá! Olá, tudo bom, Ricardo, Juliana? tudo bom? Deixa eu arrumar aqui minha câmera. Vocês estão me ouvindo bem? Legal. E para mim tá ótimo. E para você, pessoal? Todo mundo tá ouvindo bem? Ótimo. Deixa eu só ajustar aqui, porque infelizmente eu não tenho um porta-celular que faça ele ficar de pé com um fone de ouvido junto, mas tudo bem, isso é uma coisa que a gente se adapta. Tá ótimo. Pessoal, boa tarde. Vamos entrando aí que a gente vai esperar um pouquinho, né? Isso, vamos esperar o pessoal entrar um pouco. E aí a gente já começa, porque tá bem concorrida, viu? Recebi bastante mensagem que um monte de gente vai querer assistir nossa live hoje. Vai Que ser bom! bem bacana. Também confesso que eu recebi bastante mensagem positiva e aqueles que não vão conseguir estar aqui hoje, eles perguntaram se vai estar disponível mais tarde. Tem essa possibilidade? Eu não sei. Vai sim. Assim que acabar a nossa live, ela já vai pro store da MovieTape. Tá. Então ela já fica lá disponibilizada por 24 horas. Ah, legal. E na sexta-feira, eu estou salvando todas as lives e vou colocar no nosso canal do YouTube da MovieTape. Legal. Então lá vão ter as 5 lives da semana lá no canal. Mas aí eu vou estar divulgando tudo, vai estar bem registrado sim. Então quem não puder assistir agora, vai ter mais opção para assistir sim. Ah, que bom. Fico feliz porque tá todo mundo querendo. Agora a gente tem muita fono, muito físico. O colega que está na linha de frente hoje não está aqui com a gente, né? Então, se eles puderem participar, ia ser legal também. Legal, muito bom. Ah, não, com certeza. E lá, tanto no Stories quanto no canal do YouTube, o pessoal tendo alguma dúvida, eles podem fazer lá, que daí eu vou pegar todas as perguntas, te encaminho, a gente tenta compilar e faz um arquivo para mandar para o pessoal. Excelente. E a gente está no período de muitas lives, então as pessoas também estão com aquela coisa, né? Ah, qual que eu vou assistir hoje? Né? E qual que eu vou assistir agora? Então fica um pouquinho realmente mais difícil, às vezes, de acompanhar todas, né? Todas e toda, né? Ah, com certeza. Está bem concorrido. E os horários, ainda mais final do dia, é impressionante a quantidade. Mas agora, nessa época de pandemia, o pessoal está mais em casa, então fazendo uma live agora no meio da tarde, eu acredito que o pessoal não tenha tantas e o pessoal consiga estar assistindo aqui conosco. Ótimo. Fico feliz. Ah, legal. Bom, vamos lá. Só dando uma introdução aqui, me apresentar. Meu nome é Ricardo, sou da MovieTape, uma marca de bandagens. E a gente teve essa ideia de começar a fazer essas lives com os benefícios das bandagens nas suas diversas áreas. Quando eu comecei aqui com o meu negócio de bandagem, eu tinha uma ideia que era só na parte esportiva, que mais usava as bandagens. Mas hoje a gente vê que tem um universo enorme que usa as bandagens e além de ter um resultado muito bom, né? Então, a gente iniciou nossas lives na segunda-feira com o Dr. Júlio, que ele é fisioterapeuta da parte esportiva. Foi excelente a live com ele. Ontem foi com o Dr. Marcos Lanza, que foi da área de estética.
Sim, foi que excelente. está usando a bandagem muito boa também. Hoje com você, na Fono. Amanhã, quinta-feira, vai ter com a terapeuta ocupacional Cláudia Antello, que também vai ser Legal. muito boa, uma expert na área. E na sexta-feira, com o quiropraxista Jorge Arantes. Ele é um excelente, foi professor na Embi Morumbi, da Faculdade de Quiropraxia. Ele usa muita bandagem também nos atendimentos dele. E foi Eu de acho que onde vai tudo ter... começou, né? Desculpa te interromper, mas Exatamente, foi de onde tudo começou. A com quiropraxia. certeza. Legal. E a ideia é essa, essa é a nossa terceira live, tá um sucesso enorme, tá muito legal. Eu já estou montando uma agenda para a semana que vem, Opa! porque a gente já pegar outras áreas e sentir também do público se precisou, porque a live ela tem mais ou menos 1 hora que o Instagram nos dá. A gente pode começar de novo logo quando acabar, mas eu acredito que muito mais de 1 hora fica muito cansativo uma live. Verdade. Então eu acho que não segura muito as pessoas. Então a ideia a gente pode estar repetindo com os temas que a gente não abordou hoje, mas fazer uma nova live com outros temas. Ótimo. Acho que vai ser muito legal. Parabéns aí pelo projeto. Tá Ah, fantástico. joia, show de bola. Bom, então, só para a gente já começar, que estão 15h37. Então, qual é o objetivo da live de hoje? A gente está vendo os benefícios da bandagem na fonoaudiologia e nos convidamos você é uma expert no assunto, e queria agora, nesse comecinho, você se apresentar, falar da sua formação, sua experiência, tudo para o pessoal que não te conhece, porque na nossa live tem muita gente que, além de não ser da área da saúde, tem curiosidade. Então, para explicar um pouco mais didático o que as bandagens facilitam na fonoaudiologia. Bom, perfeito. Primeiro eu queria agradecer o seu convite. Eu acho que a gente aí já fez uma parceria já de alguns anos, né, Ricardo? Verdade. Ricardo, através do Instagram, mandou uma mensagem para mim e falou assim: você quer conhecer a minha bandagem? Eu falei: quero. Eu já vinha trabalhando com outras bandagens e aí acabou que o Ricardo me apresentou a bandagem dele e eu apresentei essa bandagem, né, a Movitape, para os meus organizadores de curso, e é um sucesso, porque os alunos aderem à Movitape, enfim, agora a Movitape está cheio de outros novos, né, produtos. Eu acho isso muito legal. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Né? E obrigado pela parceria. Imagina. Estamos aqui para isso. Bom, pessoal, então assim, meu nome é Juliana, eu sou fonoaudióloga, eu trabalho com fonoaudiologia já há mais de 20 anos, basicamente com pacientes neurológicos, adultos e infantis, e também, principalmente na parte hospitalar. Meu foco de trabalho é na parte hospitalar, tanto que eu trabalho no Hospital Albert Einstein, eu também dou aula lá no Hospital Albert Einstein, tanto para a turma de fono, físio, nutri. Então, para mim, é muito fácil falar para outras, digamos assim, para outras especialidades, pelo fato de eu já ter essa proximidade da equipe multi. Né? Eu acho que quando você trabalha no hospital, é muito legal, porque você consegue estar com todo mundo o tempo todo. Eu estou há 5 anos aqui em São Paulo, na verdade eu sou carioca, acho que deu para perceber aí pelo sotaque. E a primeira vez que eu apliquei bandagem foi numa menina de 19 anos, isso foi em 1999, tá? Eu tinha recém me formado. E aí eu tinha uma supervisora fantástica, que era Elizabeth Gonçalves, lá do Rio de Janeiro, acho que a galera do Rio conhece. E ela falou assim: Ju, eu acho que a gente pode aplicar bandagem nela. Mas bandagem? Que é bandagem? Não, um micropore, né? A gente não tinha uma fita de bandagem, né? E assim, aí foi a primeira vez que eu usei bandagem na minha vida. O micropore é uma bandagem rígida. Então a gente, para falar de movimento, para a gente pensar em funcionalidade, a gente precisa do movimento. Então a bandagem rígida para fono, ela não é uma coisa muito legal nesse sentido, né? Pensando em oralidade, funcionalidade. E aí os anos foram passando. Em 2005 eu estava trabalhando na CD do Rio, e aí veio uma paciente para mim, enfim, eu ia falar o nome dela, mas é melhor a gente não falar nome, uma querida, né? E ela falou assim: Juliana, você já viu uma coisa chamada bandagem elástica? Eu falei assim: não, nunca vi. E aí o que acontece? Ela me trouxe pela primeira vez uma bandagem, foi quando eu comecei a utilizar a bandagem elástica. E a partir disso foi quando eu comecei a desenvolver, foi assim, um raciocínio sobre como usar isso. E aí, assim, eu fiz o curso da Andrea Mi, que é a grande difusora da bandagem na área da fonoaudiologia, né?
falei assim, opa, isso aí tem alguma coisa para eu estudar. E aí eu fui fazer a formação da Kinesioterapi Internacional. Hoje eu tenho formação da Kinesioterapi Internacional, sou CKTP, que é um título que a gente tem e que a gente renova a cada ano, porque a gente precisa estar sempre se atualizando, né? Eu tenho, sim, fui aluna da Audrey Asukawa, a terapeuta ocupacional, fui aluna da Patrícia Martin. E ano passado eu tive a felicidade de ter aula com o próprio, o grande criador da bandagem, Kenzo, né? Ele veio aqui na Argentina, ele veio participar do Congresso de Linfologia. Então, assim, eu estou bem inserida aí nesse mundo da bandagem. E eu acho que, eu me considero uma tradutora para a fonoaudiologia do uso desse recurso. Porque, assim, é muito fácil eu chegar e falar assim, esse recurso serve para a pessoa engolir melhor, mas, eu sou um profissional que ajuda o paciente a engolir melhor, a minha especialidade tem toda uma regra, tem toda uma série de avaliações técnicas específicas. Como que esse recurso funciona na minha área? Então, através desses questionamentos é que eu resolvi estudar mais a fundo a bandagem e correr atrás desse mundo que é um universo para fono. E desde 2015 eu dou aula de bandagem, né? E me considero aí uma intérprete, vamos dizer assim, do recurso para a fonoaudiologia. Só não posso deixar de citar uma pessoa super especial na minha formação, que é a professora Judith Macias Harris, que é uma professora fantástica. Ela é uma das 4 CKTIs, que é instrutora da Kinesioterapi Internacional, que é fonoaudióloga. Então, no mundo, a gente tem 4 instrutoras que são fonoaudiólogas, né? E aqui no Brasil, a gente não tem fonoaudiólogo que é instrutor da Kinesioterapi Internacional, mas a gente tem praticantes. Então, assim, aqui no Brasil tenho eu posso citar também a Sheila de Manaus, esqueci o sobrenome dela agora, eu posso citar outras pessoas que são praticantes de bandagem, né, que tem a titulação de CKTP também, e a Silvana, enfim, eu tenho várias pessoas bem legais, né, e a partir disso a gente consegue traduzir, porque o curso da Kinésio ele não é feito para o fonoaudiólogo, ele é feito para o profissional, que usa a bandagem pensando no movimento. Tá? Então, assim, esse foi o meu trajeto até chegar aqui na bandagem, né? Como dar aula de bandagem e falar de bandagem para outras pessoas. Entendi. Eu acredito que nesses cursos eles passam o conceito e pelo estudo que você tem da sua profissão, é como você pode estar utilizando para ter um resultado com seus pacientes. Né? Exatamente, exatamente. Legal, muito bacana. Bom, agora vamos um pouco mais específico na especialidade, né? Quais os benefícios das bandagens na fono? Como a gente pode usar? Qual é a função delas? Para quais problemas? O que pode estar melhorando? enfim, a bandagem na fono. Nossa, para bastante coisa, mas ainda assim, para bastante coisa, mas eu vou primeiro ter que falar para vocês de fonoaudiologia, né? Como a gente tem um grupo de pessoas aí bastante diversificado, eu acho importante a gente falar de fonoaudiologia e eu acho importante a gente entender o que a fonoaudiologia faz. Né? Primeiro que nós somos o profissional da saúde da comunicação humana. Eu prefiro usar esse termo, saúde da comunicação humana, porque além de tratar os distúrbios, a gente também trata de aumentar essa funcionalidade. Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro, que agora ficou bem claro no carnaval. Os cantores de trio elétrico, os cantores que estão na frente da escola de samba. A gente tem uma série de profissionais que trabalham nessa área da voz. E eles trabalham não com o objetivo de trabalhar um distúrbio nessas pessoas que estão ali na linha de frente das escolas de samba, dos trios elétricos. Eles querem melhorar, eles querem maximizar a função da voz dessas pessoas. Isso é super importante, né? Então, assim, tem até um trabalho chamado Atleta da Voz, dentro, né? Eu cito a Thaís Vaiano, que é uma fonoaudióloga fantástica. Então, assim, tem vários trabalhos dentro da fonoaudiologia que falam de funcionalidade, não falam só de distúrbio. Então, acho que a fonoaudiologia, ela hoje engloba várias áreas que falam de saúde. Eu acho que é mais interessante a gente usar esse termo saúde. E aí, dentro das áreas de especialidades e habilidades, a gente tem áreas assim, bem importantes, que são a motricidade orofacial, a deglutição, a voz, como eu já citei, né? O que mais que a gente tem? A audição, a linguagem. Eu botei uma cola aqui do lado, gente, para não esquecer, tá? Porque são muitas áreas, né? E tem várias outras áreas, mas assim,
A bandagem, ela tem um trabalho muito legal que pode ser pensado, e depois eu vou explicar por que pode ser pensado, para a motricidade facial, a deglutição e a voz, tá? A gente tem algumas questões, por quê? Porque, por exemplo, imagina que você... Ontem eu vi o comentário do professor Marcos falando assim, aqui no Rio de Janeiro, a gente vai na farmácia e vende bandagem pronta para a pessoa colocar, né? Então, imagina um profissional ou um paciente que tem um distúrbio de deglutição e fala assim, eu vou colocar aquela bandagem que eu vi um paciente colocando, um amigo meu colocando, o filho de não sei quem colocando, né? Então, quer dizer, um profissional que não sabe avaliar a deglutição a fundo, que não sabe avaliar a motricidade orofacial a fundo, ele não vai ser capaz de fazer uso desse recurso como um benefício. Para isso, a gente tem o fonoaudiólogo. Então, o fonoaudiólogo está aqui para quê? Para ajudar esse paciente através de uma avaliação específica. Fez a avaliação, o que eu vou fazer? Um plano de tratamento. E dentro desse plano de tratamento, aí sim, eu posso pensar de usar um recurso, e esse recurso pode vir a ser a bandagem. Eu acho que é bem diferente do que a gente pensar assim, né? Meu filho baba. Vamos colocar uma bandagem para deglutição. Então, vamos colocar uma bandagem orbicular, vamos colocar uma bandagem em musculatura supraioideia, e aí o meu filho vai parar de babar. Não é assim que funciona. Então, só para fechar essa primeira, né, essa pergunta, né? Quais são os benefícios da bandagem? Né? A gente pode utilizar em todas essas áreas, desde que a gente tenha um fonoaudiólogo que saiba avaliar, que monte um plano de tratamento e que utilize a bandagem como recurso. A grande questão é, se eu falo de benefícios, eu tenho que conhecer a minha especialidade em primeiro lugar, né? Então, eu tenho que ser um especialista. Se eu sou um especialista em deglutição, eu vou ter a habilidade para trabalhar e para pensar na bandagem como um recurso para a deglutição. E por aí vai. Se a gente for fazer um pensamento maior, o que me preocupa, né, hoje na fonoaudiologia? A gente não tem, infelizmente, estudos que sejam, que comprovem a efetividade da bandagem como a gente gostaria. Então, por exemplo, a gente não tem um estudo que fale que a bandagem, por exemplo, em musculatura supraioideia, vai ser eficiente para 100% dos casos dos pacientes que têm um distúrbio de deglutição. Ou que a bandagem, que de alguma forma faça elevação da laringe, vai ser eficiente para 100% dos pacientes com distúrbio de deglutição. Por que é importante a gente falar disso? Porque se isso é usado de forma deliberada, se isso não é usado através de um trabalho fonoaudiológico específico, eu posso estar dando ali ao paciente a informação de que ele apenas com a bandagem vai ter um benefício, e não vai. Então, os estudos hoje em dia estão caminhando para tentar entender quais são os benefícios sensoriais e motores da bandagem que provocam uma modificação no sistema de oromiofuncional, como a gente chama, como o fonoaudiólogo chama, e que podem realmente ter uma resposta eficiente. Então, a gente ainda está em busca dessas respostas de uma efetividade. E outra coisa, a gente encara a bandagem como um recurso. Então, a gente não pensa que a bandagem ela vai substituir o nosso trabalho. A gente não pensa que a bandagem vai fazer com que a pessoa degluta apenas com a bandagem, certo? Não é esse o nosso objetivo. A gente vai fazer uma proposta onde a gente utiliza a bandagem como digamos assim, como um pensamento, como um recurso, como uma estratégia para que aquilo aconteça. Só que o nosso trabalho realmente vai acontecer no momento em que eu coloco o paciente num processo de aprendizagem motora e ele seja desafiado a cada vez mais ter um improve de movimento, um improve de sensação, para que ele realmente faça essa evolução motora e sensorial que a gente tanto deseja. Então, a bandagem, falar que é apenas um recurso parece ser pouco, né? Para quem vem do esporte, para quem vem de outras áreas, mas dentro da fonoaudiologia, ela não é só um recurso, ela é um recurso a mais. Então, isso que é o legal para a gente da fono. Ficou claro? Isso até... Claro, para mim ficou muito claro. Até conversando tanto com o Marcos quanto com o Júlio, a bandagem em si não faz milagre. Exato. Ela é uma ferramenta
dentro de um projeto de tratamento. Sim. Então, não pode ficar pensando assim, usei a bandagem e já vai resolver todos os problemas. Não, é mais um auxílio, uma ferramenta para chegar no plano que vocês desenharam para a recuperação do paciente. Né? Exatamente. Por isso que se eu penso numa bandagem para favorecer a deglutição, tem que ser um fonoaudiólogo que coloca. Não adianta um fisioterapeuta, por exemplo, colocar. Sim. O fisioterapeuta não é especialista em deglutição. Né? Se eu faço uma bandagem para voz, pensando em alguma questão vocal específica, tá? Muitas vezes as bandagens são colocadas na região laríngea, fala assim, eu vou pensar em elevação de laringe. Isso não existe. O que eu posso pensar com o uso de bandagem é o sensorial, para que a minha proposta terapêutica de elevação laríngea, por exemplo, seja eficiente. Então, o que acontece? Quem sabe isso é o fonoaudiólogo. Se outro profissional que seja de outra área, então, até mesmo um professor de canto, fizer isso, tentar fazer isso, ele não vai ter o conhecimento, a fisiologia, né, de toda a fisiologia, e do entendimento da nossa avaliação e da nossa proposta. E aí a gente acaba sem um trabalho real. E aí a bandagem, para muitas pessoas, fica assim, isso não serve para nada. Porque aí, se um outro profissional coloca e não funciona, a culpa é de quem? Não é minha que eu sou fonoaudióloga e estou fazendo o meu trabalho dentro do todo o meu processo terapêutico. É daquele outro profissional que colocou de qualquer forma e não trouxe nenhum benefício para o paciente. Simples assim. Ou então trouxe um benefício placebo, que a gente sabe que existem estudos que dizem que 30% do uso da bandagem tem efeito placebo. Eu não estou dizendo que o efeito placebo é ruim, pelo contrário. Muitas vezes a gente faz isso com o paciente a nível de motivação, pensando em fazer com que ele faça cada vez melhor o movimento. Isso é fantástico. Não é problema o placebo, só que a gente não pode achar que só o placebo é o que é o eficiente. Só para fechar esse assunto, a gente tem todos os trabalhos que se fala de deglutição e bandagem de musculatura supraedeia, eles dizem exatamente o seguinte: eu coloco a bandagem, o paciente para de babar. Eu tiro a bandagem, o paciente volta a babar. A pergunta é, então o paciente tem que ficar com a bandagem para o resto da vida? Não. O paciente tem que passar por uma proposta terapêutica fonoaudiológica eficiente para fazer com que ele tenha aprendizagem motora eficiente, para que ele saia de um comportamento A para um comportamento B. Mais grave ainda é quando, por exemplo, um outro profissional que não sabe, que não entende de deglutição, coloca a bandagem na região de auricular dos lábios. Imagina o seguinte, você está com um paciente, você trabalha com esporte, mas eu que trabalho com paciente neurológico, eu tenho muito paciente que baba. Aí o fisioterapeuta pergunta assim, Ju, posso colocar uma bandagem para fechar o lábio desse cara? Porque eu não aguento mais ele babando na minha sessão. Só que tem um porém. Ele pode até fazer isso. Só que se eu não avaliar e soubesse que o paciente tem, por exemplo, a habilidade de deglutir com aumento da salivação na cavidade oral, se ele não tem essa capacidade, o que é uma baba, né, que a gente chama de escape anterior, vira o quê? Um escape posterior. Então, o que acontece? O escape posterior é quando a pessoa vai engolir, ela não engole, a saliva cai e vai para onde? No pulmão. Então, eu canso de ter paciente, histórico de paciente que usou a bandagem, por exemplo, na região de orbicular dos lábios, e aí desenvolveu pneumonia, e aí o que acontece? O profissional que colocou não conseguiu entender que ele transformou um paciente que baba em um paciente aspirador. Então, quer dizer, quem tem habilidade para saber disso? Eu, que sou fonoaudiólogo, entendeu? Exato. Então, assim, estou te falando disso porque dentro da nossa prática, eu acho que é legal isso, a gente, cada um tá, digamos assim, cuidando da sua especialidade, tá avaliando o seu paciente. Então, são benefícios que a gente tem, que são positivos, mas que se a gente também não cuidar, a gente pode transformar um benefício em um malefício. É simples assim. Com certeza. Isso mudar de um benefício para malefício, isso em todas as áreas, mas agora que eu estou conhecendo um pouco mais aqui da Fono, ele é muito específico, né? É muito mais específico. Exatamente. Pelo pouco que eu já estou conversando com as outras áreas, que eu não tinha esse conhecimento. Mas é muito interessante. Então não tem outras especialidades que tenha que se meter
na Não. fono. Tem que ser um profissional. E outra, não é qualquer fono, tem que ser um fono que tenha a especialização com a bandagem, que tenha feito o curso. Não é porque é só fono, só entre aspas, Não, sim. que Ele consegue tem aplicar a que ser um bandagem. Tem que ter a especialista. formação Sim, também. exatamente. Você vê que eu fiquei falando logo no começo da minha formação, mas assim, o objetivo é mostrar às pessoas o seguinte, que assim, eu estudei muito para falar o que eu estou Sim. falando. E eu trabalhei muito com esses pacientes para falar o que eu estou falando. Então, são todas essas questões que a gente tem que ter um pouco de discernimento, né? A mesma coisa que eu, fonoaudiólogo, eu tô com um paciente que está com dor no dedão do pé e eu sei que, de alguma forma, a bandagem também tem um efeito positivo para dor. Aí eu vou lá e coloco uma bandagem. Você acha que a gente vai ter uma resposta eficiente? Você como físico, você acha que você é físico ou professor de educação física? Eu nunca sei. Eu sou educador físico. Educador físico. Você como educador físico, né? Você acha que eu como fono posso ter uma resposta eficiente para a colocação de bandagem de dor, de repente, no dedão do meu pé? Não. Pode até acontecer. A gente tem um efeito placebo aí Sim. funcionando. Tem um efeito sensorial também. Pode até acontecer. Só que se eu fizer isso... Mas sua especialidade. Não é minha especialidade. Eu não vou estar tratando a causa do problema, né? Então, acho que isso é muito importante, a gente ter essa colocação, esse raciocínio e tentar pensar em todas essas questões também. Ah, legal. Não, show de bola, Juliana. Outro assunto que eu queria conversar com você é sobre alguns casos também, que você possa dar exemplos para a gente de como o uso da bandagem, um caso que deu um resultado excelente, ou até casos que não deu o resultado que você imaginava a bandagem. Eu vou Porque começar pode com acontecer também, né? um caso que não deu certo, tá? Eu tinha um paciente que eu trabalhava com ele já há algum tempo e ele teve um paciente com traumatismo crânioencefálico, um paciente que estava hospitalizado e ele teve uma queda de ATM. E aí as pessoas vieram logo assim, chama a Ju, que ela vai fazer uma bandagem que ele vai ficar com a mandíbula no lugar. O paciente não tinha cognitivo para entender o que eu estava fazendo. O paciente não tinha motor para, de alguma forma, controlar aquele movimento. E quando eu cheguei lá, o paciente simplesmente só de tocar, ele tinha uma reação adversa. Eu falei assim, gente, esse não é um paciente indicado para colocar bandagem. Aí o que acontece? Todo mundo, não, vamos tentar, porque fisioterapia, equipe médica, enfermagem, então todo mundo desesperado. Senão a gente vai ter que partir para uma cirurgia. Eu falei assim, gente, o caso dele é cirúrgico. Então eu também já fui com esse preconceito, mas a verdade é que ele tinha um caso muito complexo de ATM. Porque assim, a bandagem para ATM dentro do trabalho de motricidade orofacial tem uma resposta incrível. E uma resposta muitas vezes que você não precisa colocar digamos assim, você não precisa colocar força, tensão na bandagem. É um trabalho sensorial. Porque a ATM, ela é uma região que tem receptores sensoriais fantásticos. Então, assim, só de você colocar uma bandagem sensorial, você já tem uma resposta motora eficiente para a mobilização da mandíbula. E aí eu tentei uma bandagem sensorial, nada. Por que nada? Uma coisa que a gente tem que saber, e a gente tem que colocar isso em prática, tá? Os pacientes que a gente atende que tem uma alteração neurológica, a gente não sabe o quanto o estímulo está chegando do cérebro e quanto de resposta ele está trazendo para o corpo. Então, o que acontece? A bandagem, a gente tem que pensar também que toda essa questão de movimento, toda essa questão que a gente pensa que a gente pode fazer com a bandagem, a gente tem que saber que, na verdade, quem vai produzir isso é o cérebro. Então, se eu tenho um cérebro danificado, a resposta também não vai ser igual. Ela pode ser uma resposta de hiperreação ou de hiporreação. Então, o que acontece? O que aconteceu nesse caso? Eu coloquei uma bandagem mínima para ver se a gente tinha uma resposta eficiente. E aí, o que aconteceu? Na hora, a resposta dele foi o quê? Abertura de boca, queda de mandíbula. Dali, ele foi para a cirurgia. Então, assim, às vezes, eu já tinha esse pensamento que podia acontecer isso. Eu falei para a equipe que ia acontecer isso. E, enfim, não tivemos uma resposta boa. Agora, eu tenho um caso especificamente que deu muito, muito certo, né? Aqui em São Paulo, eu só tenho trabalhado com paciente adulto.
Na verdade, eu tenho uma paciente infantil na minha agenda hoje em São Paulo, mas não dentro do hospital, né? Fora do hospital, porque eu tenho um trabalho muito legal também com crianças neuropatas. E eu trabalhei no Rio com uma menina que o trabalho com ela foi muito interessante, porque assim, eu fui com o objetivo, a solicitação da mãe era: eu quero que a minha filha, ela tinha uma paralisia cerebral leve, ela estava escolarizada, ela tinha um social grande, só que ela tinha uma imobilidade de face, porque na verdade ela não tinha paralisia facial, ela tinha uma alteração práxica facial muito grande, só que ela não sorria. E a mãe virou para mim e falou assim: Juliana, eu gostaria muito que a minha filha sorrisse. O sorrir, ele implica questões cognitivas, porque para você rir, você tem que entender o que está acontecendo e você tem que ter uma reação. Na verdade, a gente tem várias respostas assim, com relação à questão do sorriso, né? Várias intenções com a questão do sorriso. E aí, eu comecei a trabalhar com essa criança, não só a questão do cognitivo, mas como a questão da mobilidade de face. Além de trabalhar outras questões como essa questão da intenção do movimento do sorriso, a intenção do movimento da tristeza, esse entendimento das emoções. Bom, no final do ano eu recebi uma foto da mãe na festa de fim de ano e a criança sorrindo daqui até aqui, a mãe super feliz e os amigos super felizes. Assim, qual a importância da questão do sorriso? A questão do social. Uma criança que não sorri, ela não tem amigos, porque uma criança que não sorri, ela não vai desenvolver empatia em outras crianças, né? Então, assim, eu usei a bandagem muito nesse caso exatamente para que ela conseguisse praticamente entender a movimentação que ela precisava fazer para o sorriso. Então, não foi um trabalho de motricidade orofacial simplesmente. Foi um trabalho onde eu usei a mímica facial para pensar nesse caso, nessa criança, e usando as questões cognitivas envolvidas no sorriso, né? Então, eu acho que isso é muito interessante para a gente que é fonoaudiólogo, pela questão da empatia, de entender o momento do outro também, né? A gente trabalha com queixas. A primeira coisa que a gente faz numa avaliação é perguntar qual é a sua queixa, né? Então, a queixa do paciente era que o paciente não sorria. Então, acho que a gente tem essas questões para trabalhar. Posso falar de mais um caso? Claro, claro, por favor. Então, o terceiro caso que eu elegi foi uma criança com síndrome de Down e aquela movimentação estereotipada da criança com síndrome de Down, de colocar a língua para fora, de fazer todo aquele trabalho. Mais uma vez, eu tenho que entender como funciona essa movimentação. Por quê? A criança não tem entendimento desse cognitivo de que colocar a língua para fora é uma coisa, ela não percebe. E de que colocar a língua para fora pode ser uma coisa não socialmente aceita, pode ser uma coisa que denota até uma questão assim, de empatia, pensando na empatia de outras crianças, né? Nossa, que coisa, a menina coloca a língua para fora o tempo todo, né? Sem contar na questão orofuncional. Então, assim, primeira coisa, a gente trabalhou muito a questão da funcionalidade. Então, sucção, isso que a gente trabalha dentro da fono, tá? Então, a gente trabalhou sucção, sopro, dentro de funções orofaciais, respiração dentro da questão oral, tá? E aí, a gente já conseguiu uma resposta ali. Só que cada movimento que a gente fazia, a gente utilizava a bandagem. Mais uma vez eu trago o cognitivo. E aí a gente começou a fazer essa língua, perceber que ela existe e que o lugar dela é dentro da boca. Então, através de todo um trabalho lúdico, etc, etc. E nessa história, a gente começou a usar a bandagem. Então, como que a gente fez? A gente usou uma bandagem que a gente chamava de bandagem do beijinho, que era um recorte de bandagem. Na verdade, eu não usava uma bandagem como a gente usa na fono, uma fita incompleta. Eu fazia da corzinha da boca, rosa, vermelho, que era a corzinha do batom, e colocava acima, né? Ia ser uma bandagem orbicular, mas era uma bandagem totalmente sensorial. E aí, o que a gente tinha como resposta? Quando ela estava com aquela bandagem, ela tinha que manter a língua dentro da boca. A resposta para esse tipo de trabalho, pensando em todas as funções, você viu que eu não trabalhei o motor só. Eu trabalhei o cognitivo, eu trabalhei todas as funções orofaciais e trabalhei a questão do posicionamento de língua. Junto com, obviamente, várias outras estratégias. Então, assim, só para mostrar que é muito legal a gente pensar que a bandagem é só apenas mais um recurso. E que se a gente tem uma possibilidade de uso de bandagem,
para esse tipo de paciente, eu acho que é fantástico, a resposta é fantástica. Tem pacientes com alterações corticais que têm uma resposta muito boa à bandagem, tem outros que não. E a gente precisa ter todo um entendimento do uso do recurso. Eu acho que isso é o mais importante. Ah, com certeza. Aí é uma dúvida pessoal, assim, falando até nesse caso aí da criança com síndrome de Down. Você consegue ver um resultado depois de quanto tempo usando a bandagem? Aí a curiosidade pessoal, assim, você começa a sentir os resultados depois de quanto tempo das sessões de bandagem? Então, Ricardo, olha só, a grande questão... Cada caso deve ser um caso, exatamente, com certeza. Sim. Mas mais ou menos. Sim. A grande questão, que eu acho que é o mais legal, é que assim, eu lembro que uma das primeiras vezes que eu dei aula para fono, era uma das coisas que mais me perguntavam na aula. Então, hoje eu já começo a aula assim, olha, eu não sei o tempo que as coisas são, digamos assim, que a gente, de alguma forma, diminui o tempo de terapia com o uso de bandagem, tá? Que seria uma coisa bem legal da gente medir isso, mas não tem como a gente medir. Por quê? A terapia, ela é um processo que ela não é só motor, ela é motor, cognitivo, emocional, físico. Ela é um processo de envolvimento do terapeuta com o paciente, é um processo muito mais complexo. Então, por exemplo, eu já tive pacientes que só de colocar a bandagem, paciente com síndrome de Down que eu estou falando, só de colocar a bandagem tiveram resposta imediata. Sim, eu já tive essa resposta, tá? De fazer o vedamento labial na hora. E outra coisa, eu não preciso usar uma fita de orbicular a orbicular ou uma fita com tensão para ter essa resposta. Por quê? A resposta, muitas vezes, para essas crianças é sensorial. Então, eu posso usar uma bandagem fininha, eu posso usar uma bandagem... A grande questão é a significação do uso da bandagem para aquelas crianças. Por exemplo, se eu tenho uma criança muito pequena, que eu não tenho essa questão da simbolização, do conceito, eu não tenho essa possibilidade de fazer a simbolização e o conceito, se eu uso a bandagem como mais um estímulo sensorial e um estímulo sensorial organizado, que é o mais importante, porque assim, uma coisa, a gente colocar uma bandagem e ser um estímulo sensorial. Ok, coloquei, mas muitas vezes eu posso desorganizar o sensorial colocando uma bandagem. Então, isso é uma coisa importante saber. Por exemplo, nas crianças com hiperreação, as crianças com hipersensibilidade. Se eu tenho uma criança com hiperreação e hipersensibilidade, uma bandagem, principalmente uma bandagem grande, ela pode ter uma resposta de hiperreação, de hipersensibilidade. Agora, certo. Isso tudo é uma questão de trabalho em terapia, entendeu? Então, por exemplo, eu já tive crianças que tiveram respostas imediatas, já tive crianças que tiveram respostas imediatas e eu já tive crianças que não tiveram respostas. Certo. Agora, eu preciso de todo um trabalho cognitivo para isso. Não tem como trabalhar a bandagem sem trabalhar o cognitivo. O cognitivo eu não estou falando de entender o que está passando, que aí seria o simbolismo. Estou falando de atenção ao estímulo, organização do estímulo, memória de estímulo. Que isso é uma coisa que a gente trabalha muito em crianças que não têm simbólico. Então, crianças, né, se eu pensar no desenvolvimento normal, a criança com simbólico, a partir de 2 anos ela começa a desenvolver o simbólico. E a partir disso a gente consegue já dar essa significação, que a bandagem pode ser um batom, que a bandagem pode ser um bigode, que a bandagem pode ser alguma coisa a mais. Mas nesse momento, onde a criança não tem simbólico ainda, isso às vezes, né, uma criança com síndrome de Down, a gente pode ver um atraso nesse desenvolvimento, a gente pode trabalhar com o quê? Com atenção, com memória, com organização sensorial. Então a bandagem ela entra como recurso de organização sensorial para esse tipo de crianças. Entendi. Eu não respondi a sua pergunta, para ser sincera, deixa eu só fechar aqui. Eu não respondi a sua pergunta. Vamos lá. Eu só te disse que é complexo eu te responder essa pergunta, sim, entendeu? Porque no momento, no momento em que eu falo, né, olha, Ricardo, a criança com síndrome de Down vai ter uma resposta imediata ou mediata, eu estou falando, a bandagem, eu estou falando que a terapia fonoaudiológica não serve. Que a terapia fonoaudiológica, na verdade, ela é que vai dar esse, digamos assim, esse termômetro para a resposta da bandagem, tá? Entendi. Por isso que eu, particularmente, eu não gosto de, por exemplo, a bandagem vai dar resposta, por exemplo, em 8 sessões. Você vai fazer uma aplicação X de bandagem e você vai fazer essa aplicação X por 8 sessões. Eu, particularmente, não gosto dessa técnica. Eu, por ter
a formação pela kinese. Na kinese a gente tem muito essa questão da uso da bandagem, ela tem que ter uma resposta imediata. Se ela não tem resposta imediata, é porque ela está ou a mais ou a menos. Então, quando vem uma criança com síndrome de Down, por exemplo, e eu coloco a bandagem não teve resposta, eu simplesmente tiro, mudo minha organização de estímulo sensorial e ataco de novo com um novo tipo de bandagem. Entendeu a minha resposta? Entendi. Até ter uma resposta, né, imediata. Exatamente. Porque o meu objetivo é ter uma resposta imediata. Agora, eu tenho casos, vamos supor, né, pensando nos cognitivos que estão muito mais rebaixados ou então que estão muito mais alterados, pensando, por exemplo, já nos idosos demenciados. Idosos demenciados é muito comum da gente não ter uma resposta imediata, porque o cérebro dele já não dá uma resposta tão imediata para tudo. Então, nesse paciente, eu espero mais tempo. Agora, numa criança com síndrome de Down, eu espero, pela questão toda motora né, de tônus e enfim, sensorial dessa criança que é desorganizado, eu espero uma resposta imediata. Entendi. Não, legal, Juliana. A gente ainda tem, para não cair a live, a gente ainda tem 19 minutos. Vamos responder algumas perguntas do pessoal que está passando? Que daí a gente vê, conforme for, a gente pode até começar de novo outra, encerrando essa e começando, mas se a gente puder já responder algumas, já ajuda. Tá. Vamos lá. A Heloísa, eu até anotei aqui, pediu quais os benefícios da bandagem na paralisia facial. A Heloísa perguntou. Olha, Elo, isso é uma pergunta difícil e eu vou falar por quê. Paralisia facial. A gente pode utilizar na paralisia facial periférica? Sim. Quando? Eu, Juliana, enquanto não tiver estudo, enquanto não me provem, eu não uso bandagem em fase aguda de paralisia facial. Por quê? A gente sabe que na fase aguda, a resposta para qualquer estímulo sensorial que provoque uma contração pode ser uma cincinesia. Então, eu não vou arriscar nesse paciente que está numa fase aguda de paralisia facial. Agora, se o paciente já está numa fase crônica, ou se o paciente tem uma paralisia facial central, ok, é o momento. O único caso que eu coloquei realmente num paciente com paralisia facial em fase aguda foi uma situação em que o médico fez uma cirurgia otoneurológica e falou para mim, Juliana, eu não fiz ressecção do facial, eu quero que você coloque bandagem. Então, o paciente ainda na UTI, o paciente ainda hospitalizado, e o médico me chamou para isso. E aí eu falei assim, E eu fiquei, juro para vocês que eu fiquei um pouco tensa. Ele tá falando, eu vou ter que seguir a instrução dele. E aí, o que acontece? O mais interessante, por quê? Porque naquele momento, como tem um processo cirúrgico, muitas vezes a gente tem edema também. Ok, se for por edema, ok, mas se é por uma ressecção de nervo, se é por uma questão motora aí que vai ser alterada por um problema nervoso, a gente não pode arriscar. Fui lá e falei com a paciente, falei assim, olha, o médico está garantindo que não tem ressecção de nervo. Se você sentir alguma coisa diferente, você me avise? Sim. Bom, qual foi a resposta dela? A resposta dela foi que no dia seguinte ela já estava com a movimentação adequada e eu utilizei uma bandagem muito mais para dar alívio na rima labial, porque ela estava comendo e estava tendo escape, né? Então, assim, foi uma bandagem muito mais para alívio. No dia seguinte eu voltei e a paciente já estava com a movimentação recuperada. Então, voltando à paralisia facial, eu não trabalho pensando em paralisia facial, pensando como as pessoas em geral pensam. Por quê? Agora eu vou falar um assunto polêmico. Mas, assim, eu vou falar por quê. Eu não acredito que na face, com todas as interações musculares que a gente tem músculo, a gente tem capa de gordura em cima, a gente tem tecido. Eu não acredito que uma bandagem específica no músculo, por exemplo, vou pegar o zigomático. Se eu pegar uma bandagem e colocar daqui ou daqui, vamos pensar no zigomático menor ou maior. Se eu pegar daqui, vou pegar o zigomático para a gente pensar de uma forma melhor. Ó, se eu pegar uma bandagem e pensar naquele efeito da bandagem, eu começo na inserção, eu começo na origem e termino na inserção para fazer uma contração. Se eu faço esse raciocínio para face, desculpa, no meu raciocínio isso não funciona. O que funciona? Uma coisa chamada vetor de movimento. Então, o que eu vou pensar? Qual é o movimento que a pessoa faz? Eu não penso exatamente no músculo. Eu penso no vetor de movimento que aquele músculo faz. Por quê? Porque o que eu vou tentar é aumentar a força daquele músculo através de um estímulo motor mesmo, digamos assim,
de uma puxadinha na pele para que aquele movimento aconteça. Ou apenas um estímulo sensorial sobre aquela região que faz o movimento para que aquele movimento aconteça. O que a gente tem que pensar? Na face, a gente tem músculos que elevam e músculos que deprimem a rima labial. E a gente tem músculos que fazem o quê? Que fazem a movimentação, digamos assim, horizontal e ainda diagonal. Certo. Então, a gente tem que fazer um raciocínio de que a gente tem que pensar no movimento e não no músculo específico, porque a gente tem vários músculos trabalhando em face. É a forma como eu trabalho, é a forma como funciona, mas o que eu estou falando para vocês é totalmente empírico, tá? Mas é uma, digamos assim, é uma tradução do uso da bandagem para a fonoaudiologia, Certo. porque a gente trabalha com músculos pequenos. O que a Kinesi-Tape me ensina, né? Como assim, né? Pensando no método original que eu trabalho, tá? O que eles me ensinam? Que se eu pegar um músculo, e esse músculo tem que ser palpável da origem para a inserção. Então, se eu não consigo palpar, o único músculo de face que eu consigo palpar da origem para a inserção é o masseter, e mesmo assim o feixe superficial. Os feixes internos eu não consigo palpar. Então, teoricamente, né, eu lembro que o Thiago Vilela, que foi meu professor da Kinesi, ele falava assim, fono só pode fazer bandagem de masseter. Claro, ele é fisioterapeuta, ele não conhece o trabalho do fonoaudiólogo, né? Então, o raciocínio disso tudo é para mostrar para vocês que, assim, não é tão simples raciocinar no uso da paralisia facial pensando em cada músculo, e sim pensando nos vetores de movimento. Eu acho que é muito mais inteligente, é muito mais eficiente. Sim. Eu trabalho com muita paralisia facial na minha prática, eu tenho muitos pacientes com paralisia facial e eu vejo a resposta. Faz mais sentido, né? Assim, talvez não seja o que teoricamente preconiza. a literatura diz, mas é o que faz mais sentido. Vamos lá para mais uma pergunta da Karina. Se a bandagem auxilia no ronco das pessoas. Nossa, gente, vamos lá. Vamos pensar em ronco. Quem trabalha com ronco tem que pensar em duas coisas. O que produz o ronco? O ronco ele pode ser uma interrupção ou, de alguma forma, uma diminuição, vamos dizer assim, no fluxo aéreo pela orofaringe. Então, se eu tenho musculatura do palato ou da língua também, né? Se você tem essa musculatura da orofaringe de alguma forma mais flácida ou com mais tecido gorduroso, o que vai acontecer? Essa musculatura, ela vai, de alguma forma, enquanto você dorme, ela vai fazer o quê? Vai fazer uma interrupção digamos assim, do nariz até, digamos assim, a via respiratória inferior. Então, vai ser uma interrupção. Isso é o ronco. Então, o ronco acontece quando? Quando não existe uma interrupção, mas existe uma diminuição dessa passagem de ar. E aí, o que acontece? O ar que vem e o ar que vai, ele provoca o barulho, que é o ronco, certo? Então, a grosso modo, estou explicando o que é o ronco. Para isso, a gente tem uma terapia fonoaudiológica específica que faz o quê? Que aumenta a mobilidade de língua, palato mole, musculatura faríngea, etc., né? E dessa forma, essa terapia auxilia no ronco, certo? Ok. Isso a gente já tem evidência, graças a Deus. A gente já tem evidência, né? O fonoaudiólogo e o fisioterapeuta na equipe multidisciplinar do ronco, ele é importantíssimo. Porque, na verdade, a gente consegue fazer... né, o fono, ele consegue trabalhar a movimentação da musculatura que está provocando o ronco. E o fisioterapeuta vem com estratégias respiratórias para melhorar a atividade da respiração durante o sono. Então, pensando em bandagem, acho que o máximo que a gente pode fazer é o quê? É isso aqui, ó. Aumentar a aeração nasal. Fiquei com cara de porquinho, mas a verdade é essa. Aumentar a aeração nasal. Se eu aumento a aeração nasal, eu sou capaz de respirar melhor. Ou seja, de aumentar o aporte de ar que está entrando na minha via aérea. Certo? Mas isso não vai fazer com que essa musculatura, de alguma forma, seja... digamos assim, se movimente de uma forma diferente. A gente vai poder trabalhar a aeração nasal. Agora, eu posso pensar no seguinte, eu posso pensar que se eu trabalho como fonoaudiólogo na musculatura de língua, musculatura de véu, se eu consigo fazer esse trabalho, o que eu consigo fazer? Eu consigo, por exemplo, provocar com a bandagem, através do uso de bandagem, resistência nessa musculatura de base de língua, por exemplo, se eu colocar na musculatura suprinoideia, para que ela tenha que fazer uma movimentação maior.
eu, provocando essa resistência, eu consigo aumentar a atividade nos meus exercícios. Eu consigo melhorar a produção dos meus exercícios e aumentar a dificuldade também no meu exercício. Aí sim, com esse raciocínio, eu posso dizer que eu consigo ter um trabalho interessante dentro do ronco. Respondi a pergunta da Karina? Sim. Então, a bandagem para o ronco seria mais para você aumentar um pouco mais o fluxo de ar para dar um alívio. Não vai estar resolvendo o problema do ronco, vai ser um alívio apenas. Exatamente. Assim, a grosso modo, assim como um leigo entenderia, né? Exatamente. Entendi. Legal, vamos lá. A Cris Jordão está perguntando, é de verdade que a bandagem só pode ser usada 2 meses? Então, gente, vamos lá. Eu até já sei a professora que fala isso, eu amo essa professora, ela também foi minha professora, mas assim, ela também tem a mesma formação que eu tenho, ela também fez a formação pela Kinésio, mas eu encaro da seguinte forma, depende da forma de utilização. Por exemplo, eu acabei de falar da questão da movimentação para paralisia facial, do uso da bandagem para paralisia facial, acabei de falar para vocês que eu não uso pensando no músculo, eu uso pensando no vetor de movimento, né? O que acontece? Eu não vou passar 2 meses trabalhando aquele movimento. Provavelmente, eu espero que meu paciente já tenha melhorado daquele movimento. Que passo para outro movimento, eu vou aprimorando os movimentos à medida que eu vou trabalhando. Por exemplo, a bandagem de orbicular. Eu, como fonoaudióloga, Juliana, tá? Eu não coloco uma bandagem de orbicular 7 dias por semana, 24 horas por dia. Por quê? Existe o efeito de adaptação. O efeito de adaptação, eu já vi pacientes adaptarem durante a minha sessão. De acomodação. Os pacientes, às vezes, já acomodaram na minha sessão. O paciente, às vezes, acomoda 3 dias depois, 2 horas depois. Isso varia conforme a corticalidade da pessoa. Então, o que eu falo? É muito restrito a gente falar essa frase. Eu uso bandagem até 2 meses. Agora, pensando numa terapia de motricidade orofacial, como eu trabalho, o meu paciente que eu trabalho hoje na sessão 1, tá? Não vai ser o mesmo paciente que eu trabalho na sessão 8. Então, a bandagem que eu vou usar na sessão 1 não vai ser a mesma bandagem que eu vou usar na sessão 8. O que isso quer dizer? Que em 8 sessões, eu espero ter evoluído na minha terapia de uma determinada forma que eu não preciso usar aquela mesma bandagem da sessão 1. Que eu vou usar outra bandagem que pode ser ou não usar também. Uma outra bandagem que não vai ser, não vai ter aquele mesmo objetivo da bandagem da sessão 1. Então eu falo isso porque é muito interessante a gente ter essa ideia, essa visão, porque assim, eu não vou usar 2 meses a mesma bandagem no paciente. Ah, mas e os pacientes crônicos, e as crianças neuropatas que precisam usar aquela bandagem por muito tempo? Desculpa, mas eu não vou fazer em 2 meses um trabalho que vai continuar sendo igual à primeira sessão. Então, eu acho que o que está faltando na gente, fonoaudiólogo também, é o raciocínio um pouco mais amplo de que a gente precisa sempre trabalhar com uma coisa chamada aprendizagem motora. Se eu trabalho com aprendizagem motora, o que eu quero? Eu quero evoluir a minha terapia no ponto de vista de desempenho muscular, de força, de coordenação, de mobilidade. E eu não vou ter o mesmo status na terapia 1 até a terapia 8. Então, respondendo essa questão, se 2 meses, né? Se após 2 meses eu não posso mais usar bandagem, eu vou falar, eu não vou usar a mesma bandagem em 2 meses no mesmo paciente. Sim. Ajudei ou piorei a resposta? Não, tá. Cadê a colega que fez a pergunta? Ajudei ou piorei a resposta? Foi a Cris Jordão que fez. E aí, Cris, o que você acha? Você tá... Opa, voltou aqui. Entrou uma mensagem de SMS. Opa, voltou. Aqui na minha tela. Desculpa, pessoal. Imagina. Ajudei ou piorei? Ela não tá aí. Entendi perfeitamente. Achei coerente sua resposta. Obrigada, Cris. Eu acho que é isso, Cris. A gente é dono e a gente tem que ser o dono. A gente tem que ter a rédea do nosso atendimento. Acho que é esse o mais interessante do nosso trabalho. Tá, próxima pergunta. Tô adorando, hein? Tô adorando, hein? Faltam 5 minutos. Falta 5 minutos para cair. Então, quando cair, a gente vai lá e começa de novo. Okay. Eu só ia pedir para o pessoal que tá assistindo, se puder,
dar um print na tela e marcar nós dois, tanto a Juliana quanto o Ricardo. Deixa eu tirar os óculos, gente. Tempo, né? Deixa eu tirar os óculos. E puder marcar a gente agradece para a gente estar dando uma analisada no retorno. Beleza? Pronto. Joia, vamos lá. Obrigada. Fechou. Imagina. Tem mais uma pergunta aqui. O uso da bandagem pode aliviar as dores de ATM? Dores da ATM? Sim. Pode sim, tá? Na verdade, o que acontece? A ATM, ela é rica em receptores. Ela tem uma potencialidade incrível, né? Então, eu vou responder essa pergunta e até falar um pouquinho de outra bandagem para as pessoas entenderem a diferença, que eu acho que vai ajudar nessa pergunta. Então, o que acontece? Você pode usar uma bandagem elástica, você pega a sua bandagem, seja da Move Tape, qualquer bandagem. Você vai cortar um pedacinho pequenininho e colocar na região de ATM. Isso vai fazer o quê? Isso vai ajudar a pessoa a perceber a movimentação da mandíbula. Vou dar um exemplo simples. Eu tenho um desvio de ATM grave. Se eu abrir a boca aqui para vocês vão ver a minha mandíbula cair e desviar. Então, muitas vezes, quando eu estou com muita dor, eu posso fazer duas coisas. Eu posso fazer uma bandagem sensorial para minha ATM perceber o movimento que ela tem que fazer. Eu não preciso colocar força, não preciso colocar tensão, eu posso só colocar uma bandagem sensorial em ATM. E eu posso também fazer uma bandagem, de alguma forma, ajudando na mobilização da mandíbula. Então, tem várias bandagens que a gente pode fazer apoio de uso de mandíbula. Agora, pensa dentro do trabalho do fonoaudiólogo. Então, eu sou fonoaudióloga. Eu estou trabalhando com paciente, por exemplo, mastigação, que seja. Eu vou usar essa bandagem no meu atendimento, por exemplo, uma bandagem de contenção de movimento. Então, o paciente vai mastigar com uma resistência. E aí, por que é interessante a gente fazer esse raciocínio? Porque isso aqui provavelmente vai diminuir a dor dessa pessoa. Porque é uma bandagem de contenção e vai ajudar na movimentação adequada da mandíbula. Agora, eu tenho também outros tipos de bandagem que não são as bandagens elásticas, são as bandagens energéticas. Eu falo muito disso no curso. Ou seja, eu tenho que ter uma formação na medicina oriental, eu tenho que ter uma formação em outra questão. E aí existe uma bandagem chamada cross tape. Essa bandagem, gente, é uma bandagem que já vem pronta e ela é sensorial. Só que ela é sensorial energética. E a forma de você avaliar o uso dessa bandagem é totalmente diferente do que a gente faz com bandagem elástica. Você tem que ter, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, vocês têm que ter uma avaliação do sensorial, mas, por exemplo, uma avaliação da energia da pessoa, do chi da pessoa, coisas que isso não faz parte da nossa rotina como fonoaudióloga, como educador físico, como fisioterapeuta, como terapeuta ocupacional, veterinário, etc. Então, por que isso é importante vocês saberem? Por quê? Através de uma bandagem sensorial, eu diminuo a dor no meu paciente. Então, eu consigo, através da bandagem, fazer uma proposta sensorial. Agora, se você utiliza outra bandagem, você está utilizando uma técnica que você nem sabe para que serve nem como. Porque se você não tem formação em energética, você não tem para que utilizar. Tá? Respondi a sua pergunta? Vamos fazer o seguinte, ó, são 4h29, acho melhor a gente parar de falar, se deixar eu falar direto, né? Exatamente. Então, vamos ter até uma pergunta aqui da Fernanda, se a gente pode responder na próxima, né? A gente saindo e entrando. Qual a sua opinião quanto ao uso da bandagem em respiradores orais? Ótimo, vou falar. Daí a gente responde essa, porque eu acredito que em 1 minuto já caia. A minha opinião é que você pode utilizar a bandagem respirador oral sem problema nenhum. O problema é que essa pessoa tem que respirar. Se ele não respira, você não pode fechar a boca. Se ele usa a boca para respirar, você tem que deixar essa boca aberta, porque é o caminho dele respirar. Acho que eu fui curta e grossa. Por causa do tempo. Legal. Não, tá certo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou encerrar e já vou começar de novo. Daí assim que você entrar, eu já te chamo de novo. Tá bom, pessoal? Então eu vou encerrar agora. Aí eu já vou voltar. Se vocês puderem entrar de novo, agradecemos. Tá joia? Daí a volta a gente faz uns 10, 15 minutinhos e encerra. Tá joia? Fechado. Até já.
Até já.